Salve, meus seguifelas, beleza? Aqui é o Samuca trazendo mais um vídeo. E o vídeo de hoje como eu posso dizer? Era pra ter sido o vídeo do resumindo no Alan Wake. Porém, como eu postei na aba comunidade, expliquei do meu PC e aquilo me causou uma frustração do caramba porque o PC não ligava. Vamos fazer diferente. Vamos falar de um outro vídeo que eu já estava planejando. Que era falar das minhas variantes ou versões favoritas do Homem-Aranha. Eu juntei algumas que particularmente é uma das que eu gosto e que eu vou tá mostrando nesse vídeo. É claro, algumas eu foi de última hora, mas eu vou estar apresentando mesmo assim. Beleza? Então, bora conhecer as variantes do nosso querido escalador de paredes. Bem, vamos começar pela versão que eu, Samuca Nunes, considero uma das versões, acho que mais fracas do Homem-Aranha, que seria o Old Man Peter, da HQ Homem-Aranha Potestade, ou do original Homem-Aranha Reino, que foi lançado em 2007. Nessa HQ a gente vê um Peter já idoso, acho que na casa dos seus 60, 65 anos. E ele tá todo catatônico porque perdeu a Mary Jane por conta que ela morreu de câncer devido aos fluidos do Peter. E isso mexeu muito com o emocional dele. Ele até desistiu de ser o Homem-Aranha, porém quando a cidade de Nova York é ameaçada pelo Venom novamente, que nessa realidade o Venom ele se tornou uma espécie de prefeito de Nova York, quer dizer, dominou o prefeito assim. E aí ele se vê obrigado a voltar a ser Homem-Aranha, porém, questão de inteligência por conta de estar catatônico, não sei dizer se ele continua sendo inteligente, porém seus reflexos e habilidades aracnídeas estão muito, mas muito lentos. Como em um do começo da HQ, ele vai impedir alguns bandidos, ele parece uma folha de papel flutuando no ar. Tanto é que ele tá com aquela máscara preta da simbionte e ele tá só de cueca e com o braço quebrado. Nossa, muito engraçado. Eu acho essa uma das versões mais fracas também. É claro que tem uma outra versão do Old Man Peter, que é a do Last Stand, que eu só fui conhecer pelo jogo do Homem-Aranha de 2018 e eu vou procurar mais sobre ela. Indo agora para uma das minhas favoritas do Homem-Aranha, é claro, eu tenho um ranking das favoritas, eu vou falar do Superior Homem-Aranha. Bem, eu comecei a ler o Superior Homem-Aranha lá 11 anos atrás, em 2013. No começo eu não gostei muito, mas com o tempo aprendi a gostar. Bem, o Superior Homem-Aranha é um momento em que o Dr. Octopus ele estava em seu leito de morte e ele transfere a sua mente para o corpo do Homem-Aranha. Ele descobre que o Peter era o Homem-Aranha e ele vê todo aquele senso de poder e responsabilidade que o Peter carrega dentro de si. E ele então abraça esse lado heróico do herói, porém à sua maneira. Claro, ele ajuda a cidade, ele cria os aranha-boas para poder fazer todo um relatório de criminalidade para ele poder tomar conta, né, da cidade. Fora também que essa é uma das versões mais inteligentes do Homem-Aranha, porque quando o Dr. Octopus estava no corpo do Peter, ele conseguiu fazer o Peter ter um doutorado, conseguiu fazer o Peter fazer mestrado e ainda fez o Peter criar uma empresa de tecnologia enquanto estava no corpo dele. Só que aí, por conta de força maior da empresa na época, em 2014 Peter Parker voltou ao seu
corpo original, ser o primeiro e único Homem-Aranha. É claro que o Superior Homem-Aranha voltou um tempo depois e ele não atua em Nova York, ele está atuando em São Francisco e, é claro, com a identidade de Oliver Toulouse, onde ele pode transferir sua mente para outros corpos clonados, digamos assim. Bem, agora vamos falar do simbionte Homem-Aranha, não o simbionte da HQ que eu trouxe aqui do A Sombra da Aranha, o que aconteceria se o Peter tivesse abraçado o simbionte. Mas vamos falar do simbionte original, da história original de 1984, da Guerras Secretas, que quando o Peter consegue um uniforme alienígena, que antes nem era o Venom, era só considerado como uniforme alienígena. Então, quando o Peter voltou para a Terra depois das Guerras Secretas, esse uniforme ele deu umas habilidades extras pro Peter, como por exemplo ter teia ilimitada, produzir a teia sozinho, e a força também foi aumentada, sendo que Peter conseguia levantar muito mais peso do que ele conseguia levantar como Homem-Aranha. Fora isso, em questão de inteligência e coisa, continuava a mesma coisa. Ah, um efeito colateral do uniforme simbionte é que deixava o Peter mais agressivo e mais nervoso. E também, fora que acho que nos anos 2020 e 2021 foi lançado, né, uma HQ referente só o simbionte Homem-Aranha. É claro, o Peter utilizando do uniforme simbionte, não a sombra da aranha, que seria o que aconteceria se o Peter tivesse abraçado, mas é um universo em que o Peter só utiliza do uniforme simbionte e também consegue pegar a capa e usar os poderes do Doutor Estranho. Essa é uma história que eu tô querendo trazer aqui pro canal também e ver também se eu consigo achar ela. Bem, a próxima versão que eu vou apresentar para vocês é a versão futurista do Homem-Aranha, o qual eu também aprendi a gostar, que é o Homem-Aranha 2099. Ele surgiu lá no início dos anos 90 com a Marvel 2099, que era uma empreitada da Marvel para tentar lançar uma versão futurista dos seus heróis. E com o Homem-Aranha não foi diferente, apesar do Homem-Aranha foi o primeiro a estrear esse mundo futurista. E não é o Peter Parker que é o Homem-Aranha dessa versão futura, e sim um cientista chamado Miguel O'Hara, que por conta de N coisas, empresas inescrupulosas da qual ele trabalhava, Alchemax, ele foi sujeitado a passar por esse tipo de experimento e se tornar Homem-Aranha. Essa eu acho que é uma das versões mais fortes assim e mais, como posso dizer, mais fortes e mais que tem a habilidade mais ampliada da aranha. O Miguel O'Hara, o Homem-Aranha 2099, ele, além de produzir sua própria teia orgânica, ele tem peçanhas no seu canino que podem ter veneno e paralisar as pessoas, fora as garras também que ele possui. Ele também possui, a força dele também é basicamente maior do que o do Homem-Aranha original, acho que até equiparado com o Homem-Aranha simbionte, ou até maior ainda. E ele consegue enxergar no escuro. É claro que ele tem sensibilidade à luz, por conta do experimento com as aranhas da Alchemax, coisa e tal. E eu comecei a ler um pouco sobre a história dele e é bem interessante. Eu achei bem interessante ter um Homem-Aranha futurista e deixar de ser o Peter Parker, em caso assim, apesar de eu gostar bastante do Peter. As próximas versões eu acho que eu vou juntar elas porque se refere ao Aranha Escarlate. Esse é um dos meus Homens-Aranha favoritos. Embora para os fãs uns amem, outros odeiam o Homem-Aranha Escarlate, eu gosto bastante dele, apesar de ele não ter muita diferença pro Homem-Aranha original,
além de ser basicamente igual em força, agilidade e também inteligência, eu gosto bastante dele. Acho que é por conta do estilo da roupa dele, o jeito que ele é. Não sei, é difícil de explicar, mas eu sinto uma espécie de afinidade por essa versão do Homem-Aranha, apesar de ele ser o clone do Peter Parker, o Aranha Escarlate, que é o Ben Reilly, qual eu já trouxe aqui pro canal também, uns 3 vídeos dele, se não me engano, 4. Eu gosto bastante dele, porém, sempre que ele aparece, tem só um probleminha, sempre que ele aparece, ele morre. Em todas as HQs que ele aparece, seja a Marvel querendo fazer uma minissérie dele ou coisa e tal, ele sempre volta, porém ele morre. O Aranha Escarlate é como se fosse o Kuririn do universo Marvel, porque toda vez que ele aparece ele morre. Outra versão do Aranha Escarlate, que é também um outro clone do Peter, que é o Kenny Parker. Ele, diferente do Peter e do Ben, ele não tem o sentido aranha. E isso atrapalha muito ele para sentir a chegada dos inimigos ou alguma presença que possa causar perigo a ele. Isso atrapalha muito ele. Porém, ele tem uns poderes únicos. Qual seriam esses poderes? Ele pode ficar invisível e também ele solta umas espécies de espinhos no seu antebraço ou do seu corpo também. Ele pode soltar espinhos e isso ajuda bastante. Fora isso, ele em habilidade e agilidade ele é bom, porém ele é mais bruto, assim, digamos assim. Ele tá mais pra uma espécie de anti-herói, porque ele é mais sério, ele resolve mais as coisas na porrada. Isso é interessante dele. Eu preciso pegar mais umas HQs da época em que o Kane ele foi o Aranha Escarlate, depois da morte do Ben Reilly, que eu também quero trazer aqui pro canal para vocês. E agora vamos falar das variantes qual eu mais amo do Homem-Aranha. Uma delas que é claro, não pode deixar de ser, que é o Homem-Aranha original 616, Peter Parker. Cara, ele tem umas histórias boas, porém outras nem tanto. É claro, ele tem o seu nível de inteligente, ele é habilidoso pra caramba, o Peter, porém ele, diferente das suas outras versões, o qual eu passei antes, ele tem as suas teias feitas de fluido de teia, cartuchos de teia. Porém teve uma época nas HQs, nos anos 2000, acho que se não me engano de 2005 até 2009, ele teve teia orgânica, porque ele passou por uma fase numa história numa saga chamada O Outro, em que ele morreu, mas ele ressuscitou. E aí ele teve teia orgânica e até saíam uns ferrões do seu antebraço. Foi uma época assim bastante da hora do Homem-Aranha. Que até entre essa época do Outro acompanha tanto a Guerra Civil das HQs e muita coisa acontece. E essa é uma das minhas versões favoritas, mas a minha versão favorita em especial eu vou mostrar para vocês agora. Bem, a minha versão favorita do Homem-Aranha, o qual eu gosto de montão, é a versão Ultimate Homem-Aranha, do início dos anos 2000, ou como era conhecido, e eu já trouxe 1000 vezes aqui no canal, que era a Marvel Millennium Homem-Aranha. O qual eu comecei foi a primeira HQ que eu li, que eu comecei de fato a acompanhar os meus 7 anos de idade, lá em 2002. É uma versão mais nova do Peter, ele tendo em torno dos seus 15, 16 anos, se tornando o Homem-Aranha, aprendendo a lidar com as coisas. É claro que por conta de ele ser adolescente, tem toda aquela revolta em si, em decidir se ele quer ou não continuar com essa vida do Homem-Aranha, mas as histórias dele eram legais, fora também que tinha umas partes bastante pesadas também. Mas em questão de agilidade, inteligência,
É a mesma coisa do Peter do Universo 616 e das outras versões também, é claro. Mas é uma versão que eu tenho um carinho bastante no meu coração, que eu guardo com muito carinho porque foi ela a primeira que eu comecei a ler e que eu gosto bastante. Porém, em 2010 o Brian Michael Bendis resolveu matar ele. Mas eu tô bastante ansioso com esse novo universo Ultimate que vai surgir. E que eu quero saber como vai ser esse novo Ultimate Homem-Aranha, que agora é um Peter mais velho e pai de família. Espero que seja bastante interessante. Bem, meus seguifelas, essas versões todas que eu apresentei para vocês, eu vou deixar uns cards, que são vídeos que eu já fiz referente dessas versões do Homem-Aranha. É claro que tem outras também que eu esqueci de colocar aqui no canal, porque senão o vídeo ia ficar muito longo e como meu celular ele vive dizendo para mim estou cansado, chefe, eu possa trazer depois, é claro, se vocês quiserem, e deixar nos comentários também. Vou deixar uns cards para vocês acompanharem os vídeos que eu fiz sobre essas versões do Homem-Aranha. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal caso não for inscrito. Compartilhe com seus amigos para estar conhecendo o meu canal, os vídeos que eu faço, o trabalho em si, para dar essa força para mim, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo e até!